Eu acho que nada justifica o jogo de ontem. Hã, é surpreendente a forma como as coisas dão errado tão rapidamente. O Santos vinha de uma sequência muito boa de jogos. A gente começou a nossa reação contra o Bahia, um jogo importantíssimo, vencemos jogando bem. Depois a gente venceu o Vasco, outro jogo importantíssimo e mais uma vez jogando bem. E então veio o clássico contra o Palmeiras. Seria a hora de vencer e convencer de vez que a reação tinha de fato começado. E a gente venceu, de virada. E a gente jogou bem esse jogo. 3 jogos seguidos, 3 vitórias, onde o futebol convenceu o torcedor. E então veio o jogo contra o Bragantino, vice-líder da competição, e a gente perdeu. Mas foi um jogo onde o Santos competiu, foi um jogo onde o Santos correu, foi um jogo onde o Santos buscou o resultado. E para quem viu o jogo, olhar o placar de 3-1 para o Bragantino, sabe que não fez jus ao que de fato foi a partida. Porque o empate naquele jogo seria o mais justo, porque o Santos teve inúmeras oportunidades. O Santos fez um primeiro tempo absurdo. O Santos chegou no gol várias vezes. E é por isso, por conta dessa sequência tão boa do Santos, jogando tão bem apesar da derrota na última rodada, é por tudo isso que nada justifica o jogo de ontem. O que a gente viu em campo ontem foi um vexame. Foi um dos maiores vexames da história recente do Santos. Não à toa esse é o vídeo mais difícil desse canal. Porque não teve vontade ontem. O time se entregou muito facilmente. E os 3 primeiros gols ali foram ridículos. Todos os gols que o Santos tem tomado têm sido ridículos. Eu sempre comento isso com vocês. E quando eu digo isso, em nenhum momento eu estou dizendo para tirar o mérito do adversário. Eu acho que, enfim, o Inter teve todos os méritos de construir o placar. Mas, ao meu ver, o Santos contribuiu muito com isso. Porque era só chutar, entendeu? Pressionava um pouquinho, chegava lá na frente, chutava e o time aceitava. A marcação aceitava, o goleiro aceitava. Então, o nosso primeiro gol, ele. Ai, meu olho. O nosso primeiro gol foi uma falha do Braga, na lateral, e acabou sobrando pro pobre do Kevson, que falhou mais uma vez. Né? Ele já tinha falhado contra o Vasco, enfim. Falhou ontem mais uma vez, empurrando a bola pro gol. E depois veio o erro do Dodô, que foi recuar a bola e acabou que deu de presente pro Alan Patrick, que enfim, cara a cara com o goleiro, fez o segundo. Depois veio o terceiro gol e antes do final do primeiro tempo, o quarto. E no segundo tempo, apesar das mexidas ali do Marcelo Fernandes, não virou muita coisa. O time continuou dando muito espaço para o Inter conseguia chegar com muita facilidade e fez o quinto, o sexto e o sétimo. A gente até descontou com o Max, o famoso gol de honra, mas enfim, é um jogo para esquecer. Assim, que a gente vai tentar esquecer, mas obviamente ele não vai ser esquecido, porque não é um jogo onde a gente perdeu de 3-0 ou de, sei lá, 4-0 e daqui uns dias a gente supera. Não. Vai ficar marcado. Vai ficar marcado da mesma forma que o 7-1 do Corinthians ficou marcado. E, enfim, é um dos piores resultados do Santos, né? Dos últimos tempos. E acho que a tristeza maior, a indignação maior, além do resultado,
é pela forma que o time se portou em campo, porque foi um time totalmente diferente do que a gente viu nos 4 últimos jogos. E eu tô batendo tanto nessa tecla dos 4 últimos jogos, porque o time tinha dado esperança, entendeu? Que as coisas estavam melhorando e a gente estava acreditando, apesar daquela derrota pro Bragantino. Inclusive, eu comentei depois da derrota do Bragantino lá no perfil do Santos no Instagram. Eu disse: a gente venceu 3 seguidas e manteve o pé no chão. Não é uma derrota que vai desestabilizar esse time. Só que foi uma derrota assim, que o Santos competiu, que o Santos tentou alguma coisa. Ontem não. Ontem, a derrota que a gente sofreu ontem, se ela desestabilizar esse time, vai ser totalmente compreensível, porque, enfim, tomar 7 gols de um time que tinha o pior ataque do campeonato, que não ganhava em casa também há um tempo, ganhou poucas vezes em casa esse ano o Inter, né, no Beira-Rio, e tá na mesma situação que a gente lá embaixo. Agora, por ter ganhado da gente, distanciou um pouquinho, mas tá na mesma situação. É uma coisa que eu não consigo entender, de verdade. E, tipo, a forma que isso aconteceu, né? Toda essa construção de resultado do Inter, mais uma vez, eu não quero tirar o mérito do que o Inter fez no jogo, mas partiu de erros nossos, né? Partiu de falhas grotescas nossas. O primeiro gol, o segundo gol, e depois o time totalmente abatido em campo, nocauteado, se entregou, se entregou. Porque as substituições, como eu disse para vocês no intervalo, não fizeram nenhum efeito. Ontem não teve um jogador do Santos que você tire e fala, esse foi bem. Não, o time inteiro foi mal. Foi todo mundo muito mal, muito abaixo. Até jogadores que têm uma constância muito grande estavam abaixo. Eu sei que a gente estava sem 3 jogadores importantíssimos, o João Paulo, o Jean Lucas e o Soteldo, porque estavam cumprindo suspensão. Mas ainda assim, gente, nada justifica esse placar. Perder é uma coisa. Ser humilhado como o Santos foi ontem é outra totalmente diferente. E, enfim, isso mancha a história do time. E acaba jogando um balde de água fria na confiança que o torcedor tinha de pensar que as coisas podem melhorar até o final da temporada. Porque, como eu sempre venho dizendo para vocês, todo jogo tá sendo uma final. Todo jogo. Então, contra o Inter era uma final. Contra o Curitiba na próxima rodada vai ser uma final. Contra o Corinthians na sequência vai ser uma final. E se a gente ficar perdendo pontos bobos, perdendo pontos da forma que a gente tá perdendo, vai ser totalmente complicado. Porque os nossos adversários não estão perdendo pontos. O Corinthians conseguiu um empate no final do jogo ontem. O Vasco perdeu, mas o Cruzeiro ganhou o clássico contra o Atlético Mineiro. Então, assim, o Curitiba perdeu também, né? Mas, assim, o Santos também precisa fazer a parte dele. Porque a gente tá dentro do Z4. Não, não adianta só os outros fazerem, perderem jogos. A gente precisa ganhar. Bom, e agora é torcer pro time se recuperar desse vexame, focar no jogo contra o Curitiba e tentar se reerguer, né? Nesse jogo contra o Curitiba, pra gente poder enfrentar o Corinthians um pouquinho mais confiante. Nós ainda temos 10 finais pela frente. Eu sigo confiante, sigo acreditando, mesmo que eu esteja um pouco abalada no momento, dadas as circunstâncias. Mas é isso. Vamos seguir juntos, né? Confiando, acreditando e com fé. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.